Olá, voltamos então, programa Semear, hoje com a participação do pastor Jair. Pastor, me fala mais um pouco ali sobre o seu ministério, os cultos, as direções ali dos cultos, pode nos contar. Nas terças-feiras, a gente criou a Escola de Sabedoria, foi uma visão do nosso presidente nacional, Mário de Oliveira. Então ele criou a Escola de Sabedoria e pediu para os pastores, direcionou os pastores a fazer, então a gente criou então na igreja, nas terças, a Escola de Sabedoria, às 19h30. A gente forma ali os obreiros, os líderes, Então a gente já tem ali 5 líderes já assim formados, assim, que a gente pode tranquilamente deixar eles abrir os cultos, trazer palavra, louvor, eles podem orar pelas pessoas, eles estão capacitados devido à implantação da Escola de Sabedoria. Diáconos, Deus levantou de diáconos, músicos, cantores, cantoras, então Deus está fazendo a obra através da Escola de Sabedoria, que a gente passa a instrução, e eles então começam a aprender e a desenvolver o ministério. Então a gente está ali ensinando eles a servir, a servir ao Senhor, porque a gente nasceu para servir. Então é isso que eu tenho ensinado. Nas quartas-feiras, às 19 horas, a gente tem uma oração da igreja. A gente se reúne para orar, a gente convida toda a igreja. E no final da oração, eu sempre trago uma palavra de 10 minutos ali, A gente traz uma palavra de 10 minutos, para não ser muito extensivo. E as pessoas ali, aquela palavra objetiva, a palavra diária do dia, que Deus falou comigo pela manhã, e eu passo para eles ali depois da oração, a palavra. Nas sextas-feiras a gente direciona para curas e libertações, As pessoas têm ido, têm sido curadas, Deus tem feito milagres ali, E a gente sempre distribui, Numa sexta-feira a gente toma do cálice, a água consagrada, que a gente ora pelas águas, e na outra sexta-feira eu entrego uma garrafinha de água para levar para casa. Se tem algum enfermo em casa, a gente leva aquela água, e muitas pessoas têm sido curadas através da fé, Porque sem fé é impossível agradar a Deus. No sábado, às 10h30 da manhã, a gente tem um programa de rádio na Rádio América, 1270 AM. A gente tem o programa A Hora da Esperança, que é apresentado por mim, e então a gente, todos os sábados, a gente está ali transmitindo o Evangelho através da rádio, E aos domingos, às 19 horas, a gente direciona para a família. A gente direciona aquele culto ali para a família, porque hoje as famílias estão desestruturadas, precisando do alimento espiritual, precisando de socorro. Então a gente está ali socorrendo, as famílias, ajudando a caminhar, falando da palavra, mostrando por dentro da palavra como agir, como proceder. Então a gente tem conseguido sim, abençoar as famílias ali aos domingos. Essa é a programação de toda semana que eu passei. Quem não pode ir no terça, vai na quarta, vai na quinta, todo dia tem. Todo dia. A gente, na verdade, só tem folga na segunda e na quinta, Mas o restante dos dias a gente está sempre trabalhando pela igreja, pela obra. Legal. E importante, essa de terça-feira, que é para fazer com que as outras pessoas também possam desenvolver e poder atingir mais... Foi o que Jesus mandou, Sim. Ele disse assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Se o pastor ele não se preocupar em fazer discípulo, aí o ministério não valeu, Então essa é a visão que eu tenho. Eu trabalho com o que eu tenho na mão. O material humano que eu tenho é os irmãos ali, então é eles que eu vou ensinar, Até inclusive a gente tem agora um projeto para os sábados à tarde, que é a escola de música, que eu vou implantar a escola de música mas não é só para a igreja, é para a comunidade em geral, Porque muitas pessoas vão pensar assim, o pastor vai dar aula só para os da igreja, não. Para quem não é da igreja também a gente vai abrindo esse espaço. Ali é um projeto social meu, é uma coisa assim que Deus plantou no meu coração, Para ensinar tanto os irmãos da igreja como também aqueles que querem, aprender ali. Então a gente tem assim esse desejo e a gente vai colocar em ação. Legal. Implantar a escola de música. Sim, que seja bênção, Amém. E ali, vai ser. Ali na região eu acredito que vai ser bem... Precisa, precisa. Às vezes a gente vê, os meninos assim sem ter, uma coisa para fazer, então a gente... É um projeto assim que Deus plantou no meu coração e eu sei que tantos os da igreja que vão aprender, que vão servir a igreja,
mas também aqueles, né, que de repente não, eles assim não conhecem o trabalho que a igreja tem, então a gente vai apresentar esse trabalho também para a comunidade também. Sim, plantando uma sementinha. Uma sementinha, exato, plantar. Amém. Vamos para a palavra, pastor? Vamos. A palavra, né, que norteia a minha vida, né, é a palavra de Deus em geral, né, a regra de fé. Mas essa palavra aqui, ela abre realmente, ela abriu todas as portas para mim, coisas que eu nunca, por exemplo, tocar um instrumento, saxofone, que era meu sonho, eu nunca pensei que eu fosse, né, tocar no saxofone. E quando eu cheguei aqui em Montenegro, Deus me abriu essa porta, né, para mim, ali na Fundarte, para mim aprender um instrumento. Então, eu estou aprendendo até hoje, né, porque não é fácil, mas norteado aqui, né, guiado, melhor dizendo, né, por essa palavra, que está em Apocalipse capítulo 3 e no versículo 8, que diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedecestes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então essa palavra, para mim, é a que norteia a minha vida, porque a gente tem as nossas limitações, né? A gente tem os nossos problemas, a gente é ser humano, muitas pessoas acham que assim, a gente é super pastor. Não, a gente não é super-homem, a gente sente dor, a gente sente sede, sente fome, né? A gente tem as nossas limitações, mas a obediência a Deus, ela abre as portas. Quando você obedece a um chamado, que nem assim, para as pessoas que estavam à minha volta era difícil obedecer, porque você tem um emprego, você não, Deus não chamou porque você não está fazendo nada. Deus realmente, Ele chama as pessoas, né, que geralmente estão fazendo alguma coisa, né? E, então eu recebi esse chamado, eu estava bem empregado, e então foi difícil, mas eu obedeci ao Senhor, né? E não neguei o nome de Jesus. Então foi isso que, aonde eu chego, para a honra e glória do Senhor, as portas se abrem, né? Então eu cheguei aqui em Montenegro e graças a Deus a gente tem assim uma boa relação com todos, né, aqui na cidade, e a gente foi conhecendo pessoas e as portas foram se abrindo através da palavra de Deus. Eu sempre digo, né, a gente recebeu um convite do prefeito para coordenar o CREIS, mas quando eu cheguei lá eu sempre disse, independente de eu ser ou não ser coordenador, uma coisa eu sempre vou ser, que é pastor. Então, eu sempre vou pastorear as almas, independente do que eu venha fazer ou não, né, na parte secular. Né? Então, eu sempre vou ser pastor. Que nem aí o pessoal diz, o senhor quer que nós chamemos como coordenador ou pastor? Não, vocês me chamam de pastor, porque eu sempre vou ser pastor. Então, através da palavra de Deus é que as portas, né, se abriram para mim aqui em Montenegro. É uma cidade muito boa, né, de se viver. As pessoas são pessoas, né, boas. Então eu tenho me sentido muito bem aqui, mas tudo isso foi proporcionado pela palavra de Deus. As portas abertas, porque quando a gente está na obediência e que a gente não nega o nome de Jesus, você não nega quem você é, então é nessa hora que Jesus, Ele te honra, né? É nessa hora que Ele abre as portas e tudo vem no tempo certo. Então é isso que eu tenho passado, né, para os irmãos, tenho dito para eles, olha, honrem o Senhor, não deixe de fazer aquilo que Deus mandou vocês fazer. Se Deus mandou vocês fazer alguma coisa, vocês vão e façam, né? Não olhem para a esquerda nem para a direita, mas façam o que Deus mandou. Então os líderes lá na igreja têm se levantado assim através do meu testemunho, porque eu não vi assim acontecer na casa dos outros. Eu vi lá Deus ressuscitar lá uma pessoa na casa do irmão. Não, começou na minha casa. Sim. Então da palavra de Deus eu não abro mão, das coisas de Deus eu não abro mão. Eu sempre me organizo durante o dia para poder fazer, né, as coisas da igreja. A gente não tem folga toda semana porque a gente está sempre visitando um ou outro, e aquelas pessoas que estão desanimadas, a gente chega e mostra para eles a palavra, e a gente sempre deixa claro que não é fácil, mas a gente também ensina que através da palavra a gente vence, que através da obediência à palavra de Deus, as bênçãos começam a vir, as portas começam a se abrir. Então essa palavra aqui, ela norteia a minha vida até hoje.
Para a honra e glória de Jesus, aonde eu chego, uma porta sempre se abre. Então é isso que eu tenho, né, passado para a igreja, ensinado, e as provações elas passam, as lutas elas passam. Não tem ninguém que não tenha atravessado um deserto. Se não atravessou, vai atravessar, mas se a gente confiar no Senhor, Ele vai nos ajudar e a gente vai vencer no nome de Jesus. Amém. Como você falou antes, né? Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele capacita, né? Às vezes a gente pensa, mas é algo tão difícil, eu não tenho capacidade para fazer isso, mas Ele dá, né? Ele dá capacitação. No meu ponto de vista, eu dizia para Deus, Senhor, eu não tenho capacidade para liderar uma igreja, para liderar uma comunidade, eu não tenho capacidade. E eu cheguei a liderar 2 igrejas, 5 células e mais uma congregação, tudo ao mesmo tempo. Então Deus me mostrando assim, ó, não é tu, sou eu na tua vida. Ele agindo, entendeu? Né? Hoje eu não pastorei 2 igrejas porque eu não quero, porque eu disse para Jesus, eu quero cuidar bem de uma só e também para abrir oportunidade, né, para outros obreiros que estão vindo, que também querem trabalhar, que também querem fazer, né, a obra do Senhor. Então, há uns 6 meses atrás a gente estava, né, com a vendinha e Montenegro. Aí, então eu passei lá a vendinha para o bispo passou para outro obreiro, né, cuidar. Então eu vim cuidar ali somente ali do Senai, né, para cuidar melhor, para poder atender melhor os irmãos e também poder, né, fazer assim um atendimento de qualidade, né, poder estar à disposição, né, das pessoas, porque o pastoreio é isso, é você ouvir as pessoas, né, ter um tempo para ouvir eles, para orar por eles. Então é isso que eu queria, que eu sempre quis, né, ajudar as pessoas. Então vamos orar? Já falou em orar por eles, vamos orar então. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, que o Senhor, meu Pai, venha abrir as portas para essas pessoas que vão nos escutar, que vão nos assistir, que o Senhor possa falar ao coração de cada um deles, Pai. Que o Senhor venha abençoar essa emissora, que ela continue com as portas abertas, meu Pai. Em nome de Jesus, propagando o Teu Evangelho. Que o Senhor venha abençoar a vida da Cami, que ela continue nesse trabalho, em nome de Jesus, falando do Teu nome, da Tua palavra. E que a Tua bênção, meu Pai, permaneça sobre a cidade de Montenegro, sobre as autoridades, sobre as pessoas, meu Pai, que vão nos assistir, em nome de Jesus. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas coisas que ainda o Senhor vai fazer, Pai, pelas vitórias que estão vindo na nossa direção, pelas portas abertas que o Senhor já abriu e que nós precisamos a cada dia que passa enxergar mais e mais a Tua glória, o Teu poder e a Tua unção. E nós te agradecemos por tudo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, resumidamente, os horários do culto, para relembrar para os nossos... Terças-feiras, 19h30. Às quartas-feiras, oração às 19 horas. Sextas-feiras, às 19h30. Sábado, às 10h30 da manhã, programa na Rádio América. E nos domingos, às 19 horas. Amém. E a igreja, né, é Juvenal Alves de Oliveira, número 160, em frente ao Senai. Bem fácil de achar. Fácil de achar. Fácil de achar. Pastor, te agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco, por levar um pouquinho da palavra, Amém. Contar a sua história aqui. Que Deus continue abençoando grandemente o seu ministério, Amém. A sua vida, a sua família. Muito obrigado mesmo. Amém. Eu que agradeço a todos e todas aqui em nome de Jesus. Gratidão. Quero agradecer então também aos nossos colaboradores, a La Máfia Barbearia, Estética Lisa Hair, a loja Locomotiva e a GD Imóveis. Muito obrigado a todos. Este é o programa Semear de hoje e que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Fiquem na paz e na graça. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Amém. Porta do programa está sempre aberta para você. Glória sempre que quiseres voltar, estamos Amém. Aí. Voltaremos. Voltaremos. Glória a Deus. Muito obrigada.